Bom dia a toda a comunidade que está aqui hoje para o segundo dia do nosso colóquio A Vida Enigmática dos Signos por um estruturalismo dionisíaco. Eu já agradeço a presença de todos vocês e vou passar a palavra aqui para o Roberto, que vai fazer a apresentação dos nossos convidados que farão essa abertura do nosso segundo dia. Bom dia. Eu não vou fazer a apresentação. Bom, aqui a gente tem o Patrice Maniglier, vocês já estão... já está virando mais brasileiro, né, do que francês. Conhecido entre nós, a gente já teve o debate ontem, e o nosso querido Vladimir Safati, professor de filosofia, né, da USP, entre outras tantas coisas. Acho que o melhor é ouvi-los e esperar que a gente tenha um debate, como a gente teve ontem, e continuar a discussão desse livro, né, que é tão instigante. Ok, então, inicialmente eu queria pedir desculpas, porque eu perfurei o tímpano. Então estou meio sentindo em labirinto e eu estou me ouvindo também. Então não é a situação mais ideal possível, mas acho que é a prova de que o bergsonismo realmente existe, porque a ideia de vida interior está funcionando. Por outro lado, eu queria também inicialmente expressar minha mais profunda felicidade de poder estar aqui discutindo esse belíssimo livro com Patrice Maniglier, que para mim é uma das interlocuções mais importantes da minha vida intelectual, né? A gente já tem um debate de mais de 15 anos, né, de discordâncias amigáveis, e para mim, assim, esse livro que eu já conhecia antes, na sua versão em francês, há muito tempo, quando eu fazia a minha tese, mais ou menos foi quando ele também defendeu, acho que desde o início, para mim era um livro bastante original e que recolocava o estruturalismo em outra posição, né, e que dava, então, uma nova dinâmica de debates em torno de um movimento, de uma reflexão intelectual interdisciplinar, fundamental para a compreensão da história do pensamento a partir da Segunda Guerra. O que eu gostaria de fazer aqui, eu fiz um pequeno texto, que é levantar algumas questões, principalmente levando em conta, digamos, não só esse livro, mas a trajetória intelectual do Patrice, principalmente em direção a esse último livro que ele escreveu com a Sylvia Lippi, que é Sœur, né? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar o que eu havia feito. Eu queria começar dizendo que, de todas as coisas singulares e originais da experiência intelectual de Patrice Maniglier, a menor não seria o seu, eu diria, o seu desejo de estrutura. Porque há algo, se eu puder utilizar uma palavra mais adequada, acho que há algo de diabólico nesse desejo. Porque se trata de nos levar a compreender que a estrutura não era o que a maioria de nós havíamos acreditado. Ou seja, uma totalidade metaestável que define os regimes possíveis de combinatória, organizando com isso uma espécie de topologia de significações possíveis. Se a estrutura ela é, ao contrário, o lugar para a realização de um desejo, digamos, dionisíaco, é porque ela nos coloca no interior de um mundo de contínua variabilidade e mutação, onde nenhuma forma se estabiliza por muito tempo. A estrutura é, na verdade, o lugar de uma processualidade contínua. Agora, pensar essa processualidade a partir da noção de estrutura é uma operação que, a meu ver, produz uma série de deslocamentos profundos na nossa imagem hegemônica do pensamento. Primeiro, isso pode ajudar a explicar esse desejo de permanecer estruturalista, o desejo do qual eu partilho em larga medida, que eu diria que esse desejo de vincular a processualidade à estrutura, eu diria que é uma forma de quebrar a ilusão da agência assentada na vontade dos indivíduos, na capacidade de representação das suas consciências, nas decisões e deliberações como cálculo de meios e de fins. Antes,
Se a agência se dá no nível da estrutura, é porque nós devemos levar mais a sério a noção de inconsciente e de descentramento. Eu tenderia a dizer que um eixo fundamental do pensamento de Maniglier, esse que vai do nascimento do estruturalismo à reconstrução, digamos, sororal da psicanálise, está na tentativa de repensar a noção de inconsciente, entendê-la como uma força política e uma força ontológica. E junto a esse questionamento, a gente encontra um outro questionamento complementar. Porque se a estrutura é o nome de uma dinâmica de variação, como nós devemos pensar efetivamente o acontecimento? Haveria espaço para nos abrirmos a um acontecimento que emerge como exterioridade, como algo que não esteja presente como virtualidade da própria estrutura? Faz sentido falar em algum acontecimento exterior à estrutura e que lhe afetaria de fora? Se sim, qual a natureza dessa exterioridade? Maniglier afirma que a estrutura não é uma totalidade, mas o meio de diagnosticar descontinuidades reais sobre continuidades aparentes. E essa é uma afirmação, a meu ver, bastante rica, e eu gostaria de procurar desdobrá-la para entender melhor, talvez essa seja a minha colocação nessa pequena fala, a natureza dessa descontinuidade. Porque queria saber se há múltiplas formas de descontinuidade ou se elas têm um modelo unitário. Qual é a sua capacidade de destruição e de criação? Em suma, eu diria que há duas questões que eu gostaria de levantar ao estruturalismo dionisíaco de Maniglier. Uma sobre a natureza da agência, outra sobre a anatomia do acontecimento. E essas questões, a meu ver, são formas de se perguntar sobre como rupturas acontecem. Como elas lidam com a linguagem. Se há algum lugar para uma diferença que afeta a estrutura a ponto de suspender sua continuidade. E reconfigurá-la, fazendo operar de outra forma. Ou jogando a linguagem para o ponto do incomunicável. Digamos, para o conflito com o incomunicável. Eu ainda poderia dizer que são maneiras de se perguntar sobre o lugar do silêncio nesse estruturalismo dionisíaco. Lugar do que ainda não se pode determinar, do que só se fala como impossibilidade ou como sintoma. E é exatamente esse como um sintoma que eu gostaria de explorar melhor. A exploração é essa que me faz perguntar sobre o vínculo entre o jovem Maniglier, com a sua tese sobre Saussure, e o Maniglier de maturidade, esse que está aqui do nosso lado, né? Com seu último livro. Reler A Vida Enigmática dos Signos, agora, foi para mim uma experiência gratificante. É difícil não concordar com a riqueza da tese de que a emergência da linguística saussuriana não se inscreve em um projeto epistemológico de fundação de uma teoria científica. Antes, ele é fruto de um projeto propriamente ontológico, que visa evidenciar os problemas de uma disciplina que não conseguia se constituir por estar diante de um objeto cujo modo de ser trazia uma ontologia bastante singular. Vamos nos deter nessa vida enigmática do signo, então. Já que o elemento de base da linguagem não seriam os fonemas, as sentenças, as proposições, mas o signo. Nós conhecemos essa definição saussuriana de signo como aquilo que se define a partir das suas diferenças com outros signos, que se organiza como sistema. Na língua só existem diferenças, dizia Saussure. E o Patrice tem um belo texto, Ontologia do Negativo, a respeito exatamente do estatuto dessa noção de diferença. Bem, essa centralidade da diferença leva Maniglier a levantar a hipótese de que, aqui eu cito, os traços diferenciais não são somente marcas, mas são constitutivos do próprio objeto. Como se as marcas não tivessem, no fim das contas, nada a marcar. Bem, esse nada a marcar
é o que permite Maniglier colocar a variabilidade e não a totalidade como uma característica principal da estrutura. E essa é uma maneira de insistir, contrariamente a uma leitura do estruturalismo em chave transcendental constitutiva, isso que ele chama de um estruturalismo standard, que nós não estamos a falar de diferenças que se fixam em algum momento, criando um espaço estável de significações. Mas a gente está a falar de variabilidade perpétua de todo o sistema. Inúmeros subsistemas de variações simultâneas, interconectados, sem serem completamente autônomos, uns em relação aos outros. A língua, como fato histórico, como objeto submetido à variação contínua, produzida pela própria dinâmica que ocorre no lugar dos seus falantes, faz da variabilidade múltipla de seus signos a sua essência. E a consequência disso toca diretamente a noção mesma de significação, do que há a se dizer, do que nós produzimos quando nós falamos. Pois a língua não é algo que nós utilizamos para comunicar pensamentos. O signo já é em si um pensamento. E um pensamento que escapa ao sujeito pensante, que porta as marcas de deslizamentos de sentido em vários planos qualitativos. E essa é uma maneira de se livrar da figura do falante como um sujeito psicológico. Por isso, não há redução alguma da semiologia à psicologia aqui. Há, na verdade, o contrário, a saber, o deslocamento do que antes era o domínio da psicologia para o campo da experiência da linguagem. Assim, por exemplo, sentimentos e qualidades não serão elementos exteriores ao qual o signo se refere. Não serão atributos de sujeitos. Se o significante do signo é uma imagem acústica, é para lembrar que a significação é o produto de afecções próprias ao signo. O resultado surpreendente é a decomposição da língua como código, que é uma metáfora que vai se revelar inadequada, para o aparecimento da língua como espaço no qual se associam significado e sensação. Talvez isso seja o que as crianças aprendem, diz Maniglier. Não a associar um nome a uma coisa, nem a se servir de regras de formação e de uso, mas a entrar em uma experiência qualitativa partilhada. Só se fala realmente uma língua quando a sentimos assim. E daí essa afirmação de Maniglier de que não se trata de dizer o sentido, mas de dizer o próprio signo. Pois há de se abandonar o modelo da língua como potência expressiva do sujeito para aceitar a língua como lugar de amplificação e de ressonância do signo. Signo tem vida, no sentido mais dinâmico do termo. Cai, assim, mais num dogma fundamental da ontologia tradicional, que é a relação entre sentido e vontade. É um setor do pressuposto da identidade entre ação e sujeito. E aparece aqui a compreensão de que falar uma língua é adentrar um sistema de experiências qualitativas partilhadas, que longe de ser autorreferencial, é impulsionada por acontecimentos dos quais ela não e nem poderia ser indiferente. Bem, ao final, eu diria que a língua pode aparecer como aquilo que ela efetivamente é. Não um instrumento, não um sistema de informações e de comunicação, um código escrito sobre referências extralinguísticas, mas uma força de expressão transindividual, portadora de historicidade que ultrapassa os sujeitos. Uma das proposições, a meu ver, mais impressionantes de Saussure, trabalhado de forma rigorosa por Maniglier, é que, eu cito, o francês não vem do latim, ele é o latim. Isso quer dizer, foi a força de falar latim que os gauleses começaram a falar francês. Chanter é uma virtualidade imanente de cantare, da mesma forma que cantar. Há de se imaginar a temporalidade pressuposta por essa variabilidade contínua, histórica e geográfica. Há de se perguntar quem são exatamente esses falantes e quem somos nós realmente. E, sobretudo, há de se admirar dessa maneira de, mais uma vez, descartar o aristotelismo que distingue o essencial e o acidental, já que o ser é a série das suas alterações.
Bem, dito isso, eu queria passar a outro ponto da experiência intelectual do Maniglia. Pois ela, a meu ver, tensiona, e essa é um pouco a minha questão, ela tensiona o horizonte do seu estruturalismo dionisíaco. Eu queria entender melhor esse ponto. Isso, ela tensiona através de uma dimensão talvez diferente de descontinuidade. Então a minha questão gira em torno de qual exterioridade poderia efetivamente, qual regime de descontinuidade esse desdobramento da sua teoria pressupõe. Bem, esse livro, o último livro, traz a tese clínico-política da possibilidade de fazer da partilha do sintoma a forma de laços sociais por vir. E é difícil não ouvir essa partilha do sintoma a partir dessa ideia da experiência qualitativa partilhada, tal como aparece, né, no livro sobre Saussure. O que pode ter força política de produção de laços sociais revolucionários não é a subjetivação da falta, a partir da castração, do lugar vazio no interior da estrutura, mas são os corpos afetados por sintomas. E daí uma afirmação, como eu cito aqui o Maniglia e a Silvia, a revolução cura. Ela não nos cura do sintoma, ela cura através do sintoma. Ela cura da própria ideia de cura. Uma terapêutica estranha que faz de um suposto mal o verdadeiro recurso da sua própria dissolução. Bem, se é a partir do sintoma que se opera a transformação social, é porque não se trata de pensar a emancipação como dependente de uma hermenêutica do alargamento do horizonte de compreensão da consciência, de uma tomada de consciência. Trata-se de uma outra circulação de afetos. Desculpa o merchandise aqui. Uma circulação inconsciente no interior da qual corpos marcados pelo sintoma se unem a outros corpos marcados pelo sintoma. Como uma greve geral, dizem Maniglia e Lippe, aproveitando uma fórmula de Lacan. E essa é uma colocação, ao meu ver, muito interessante, porque quem diz greve geral, diz paralisação geral das trocas, de suspensão do funcionamento das estruturas, de suspensão das normas e dos códigos. De fato, o problema não é a existência do sintoma, mas a maneira com que ele sustenta ou trava a participação a um laço social, permitindo circular a energia do trauma que o anima. Pois a ideia central aqui gira em torno da relação entre trauma e sintoma. Eu cito mais uma vez o mesmo livro. Do ponto de vista freudiano, o sintoma não é a doença, mas uma solução inventada pelo sujeito para suportar o traumatismo. Com o sintoma, o aparelho psíquico se torna, em um certo sentido, sujeito do seu próprio traumatismo. A meu ver, a fórmula é muito precisa, pois não se trata de constituir laços sem apagar as marcas do trauma ligado ao fato de nossas sociedades não conhecerem socialização sem alienação, determinação sem silenciamento, sujeito sem divisão. E pensando em algo não muito distante, Adorno um dia comparou o eu a um sistema de cicatrizes. Ou seja, mesmo que a experiência do trauma ligado às condições necessárias para o reconhecimento social seja algo que obedeça configurações diferentes ligadas à posição de classe, de gênero, de raça, entre outros, não há subjetividade sem trauma. Por isso não há sujeito sem sintoma. Uma teoria traumática do sexual, como a psicanálise nos oferece, é uma forma de não apagar a tensão que os sujeitos carregam entre suas inscrições significantes e a diferença do que eles ainda podem ser. Como em uma greve geral, tudo se passa como se fosse o caso de afirmar que é melhor parar a circulação para fazer ouvir uma pulsão que é descrita, não por acaso, no livro, como um desejo ingovernável. Fazer ouvir um desamparo, enquanto experiência traumática, é descrito como um encontro do sujeito com seu desejo.
Mas mas aí vem a questão. Mas a forma mais brutal de greve geral não seria o silêncio geral? Ou seja, uma linguagem que não se colocasse nesse momento histórico que é o nosso, como um gozo pleno, como um discurso que continua a produzir sentido, um pouco como Lippmann e Glier encontram em Solanas. Mas que nos lembrasse, na verdade, que o que poderia ser diferente ainda não começou. Porque nós sabemos que a politização do trauma tem duas faces diferentes. Nós conhecemos casos nos quais o trauma funda um vínculo a instituições que se colocarão como guardiãs do trauma da comunidade. Instituições como o Estado, como a religião, entre outros. Nesses casos, o que nós vemos é uma lógica da imunização. Nós fomos vítimas de um trauma e temos o direito a toda forma de violência para não sermos violentados novamente. Outra coisa é a partilha sintomal do trauma. Porque o sintoma é aquilo cuja partilha possível ainda não tem lugar dentro das nossas instituições, dentro da nossa linguagem, ou, se nós quisermos, dentro da estrutura. Ele se coloca como uma marca de exterioridade, como a emergência de uma impossibilidade. A meu ver, como uma descontinuidade de outra ordem daquela que Maniglier nos descreve de forma tão impressionante ao analisar a dinâmica interna da estrutura em socia. Por isso, a minha questão seria sobre essa astuta forma de pensar o sintoma como elaboração do acontecimento em sua dimensão traumática. E como ela se enquadra no horizonte do estruturalismo dionisíaco. Nós não necessitaríamos, nesse caso, de uma descontinuidade mais profunda que nos obriga a pensar outra instância de produção de experiências? Um pouco como Lacan, que se viu obrigado a fazer através do seu aprofundamento nos usos da noção de real? Bem, era isso. Obrigado. Bien. Eh bien, merci. Merci d'être de nouveau présente et présent ici. Merci à Vladimir Safatle pour cette lecture très, très généreuse qui confirme ce que j'ai dit hier, à savoir que mon livre, c'est même plus moi là, c'est mon livre a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance d'avoir des lecteurs, des lectrices et des alliés aussi variés et aussi talentueux. Bzz, bzz, bzz. Ah, c'est peut-être le micro. Ah, j'ai compris. C'est peut-être qu'il y a un Larsen, tout simplement. Il y avait un Larsen. Ah. Ben, c'est Larsen. Aqui é melhor? Non, à mon avis. J'entendais le Larsen, de fait. C'est bon? Ça va? Bien. Alors, donc, pour commencer encore par une mention un peu anecdotique ou biographique de notre longue conversation que tu as évoquée, je pourrais dire qu'en fait, cette conversation est entre deux principes, qui est un principe qui est celui de la variation et un principe qui est celui de la négation. Le problème, c'est qu'on a besoin des deux, ce qui est rassurant pour nous, car nous pourrons toujours être côte à côte, et en même temps, il y a une divergence entre une perspective qui insiste sur l'élément du négatif pur, idéalement pur, donc une radicalisation de la négation, comme étant, on pourrait dire, l'élément ressourçant, ou politique, si on veut, ou subjectif, ou au contraire, la variation comme étant cet élément constitutif de ce dans quoi nous sommes, nous habitons, et qui en permanence l'entraîne plus loin que lui. Donc si vous voulez, c'est
Adorno et Deleuze. Donc nous continuons la discussion entre, on pourrait dire au fond, deux figures de la dialectique, car les deux sont des figures de la dialectique. C'est un point important. Il y a une figure de la dialectique qui insiste sur le caractère irréductible de la négation dans la pensée du problématique, de la problématicité de l'être, hein, et une figure de la pensée qui insiste au contraire sur la possibilité de, disons, relativiser la négation, la mettre au second plan. Et ne pas perdre la dimension, je dirais, de radicalité quand même, quoi. C'est ça la difficulté des Deleuziens. C'est comment est-ce qu'on peut être à la fois radical mais non négatif. Et la difficulté des Adorniens, c'est comment on peut être politique et pas triste. Chacun ses problèmes. Bien, donc tu as dans ta lecture, bon, encore une fois extraordinairement généreuse, hein, notamment par le parcours que tu as très gentiment et très généreusement fait de cette trajectoire du structuralisme dionysiaque à une politique de la sororité, sur lequel Sylvia Lippi reviendra cet après-midi, et notamment donc la relation entre la conception saussurienne du signe et la conception qu'on pourrait appeler quand même post-lacanienne ou lippienne du symptôme partagé, qui n'est pas tout à fait lacanienne quand même. Elle est lacanienne, mais pas que lacanienne. Donc dans cette trajectoire-là se joue, c'est vrai, je crois, la question de l'horizon politique du structuralisme. Ça, c'est une des manières de poser la question de l'horizon politique du structuralisme. Et je dois à Sylvia ici, mais je crois qu'elle y reviendra, cette phrase que j'ai trouvée très éclairante pour moi, où elle me dit « Mais au fond, le structuralisme saussurien ne peut avoir de politique que par l'intermédiaire de la psychanalyse. » Et je crois que c'est vrai, et je pense que c'est quelque chose que Deleuze lui-même avait senti. Il n'est pas le seul. C'est ce qui explique ce paradoxe qui fait de Lacan, un penseur à tous égards, je dirais pas anti-politique, mais enfin qui a un rapport un peu incertain à la chose politique, une clé pour la pensée politique contemporaine. C'est un paradoxe quand même relatif. Donc voilà, je pense un peu les enjeux aussi de cette table ronde, de cette discussion sur l'actualité du structuralisme. Donc il y a la question du rapport entre négation et variation. Il y a une autre question qu'il y a derrière cette question du rapport entre structuralisme et politique, qui est le rapport entre savoir et action. Quelle est la place du savoir, et plus précisément même parfois d'un savoir scientifique, dans l'action collective, avec une sorte, là encore, d'antinomie ou de dilemme qui est que le savoir semble avoir une position nécessairement de surplomb, donc autoritaire, par rapport aux pratiques, et donc quelque part anti-politique. C'est la figure de l'expertise qui interrompt en quelque sorte l'échange collectif, hein, avec une partie prenante qui est dans une position d'autorité absolue, ou au contraire le refus de la différence propre de la pratique scientifique par rapport aux autres pratiques, de la différence que peut introduire dans l'action collective le fait d'avoir parmi nous des gens qui travaillent à essayer de produire des connaissances scientifiques sur ce qui nous arrive. Ce qui est quand même l'enjeu de Saussure, de Lévi-Strauss et de tous ces gens. C'est quand même de produire des savoirs. Donc qu'est-ce que ça fait à l'action collective que d'avoir parmi nous des gens qui tentent de produire un savoir de type scientifique sur l'action collective? Qu'est-ce que ça change à notre manière d'agir? C'est la grande question du maoïsme, en vérité. Je crois que c'est le maoïsme c'est pour ça qu'ils étaient lacaniens d'ailleurs. Et là, c'est aussi l'ambiguïté du structuralisme. C'est-à-dire qu'il y a une version du structuralisme autoritaire, dans lequel le structuralisme a une position d'expertise, enfin, la science a une position d'expertise, ou un structuralisme comme celui que je propose, le structuralisme dionysiaque, dans lequel, au fond, l'acte scientifique a comme signification d'être un diagnostic. C'est un diagnostic, parce que si la nature de ce dans quoi nous sommes est sémiotique, ça veut dire que c'est toujours de caractère événementiel.
Il y a toujours des événements. Nous ne vivons que dans des événements. Il n'y a pas de connaissance de nos situations qui ne soit pas un diagnostic de l'événementialité du présent. Ce que dira Foucault, en bon structuraliste, tout à fait orthodoxe qu'il était. C'est un diagnostic sur l'événement, et un diagnostic sur l'événement se fait grâce à la méthode structurale, parce que la bonne question sur le présent, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une mutation structurale? Est-ce que c'est la structure elle-même qui change ou autre chose que la structure? C'est ce qu'on veut savoir, ce qu'on peut nous aider. Ce qui peut nous aider, c'est de savoir si là c'est la structure qui bouge ou pas. Donc voilà. Alors sur cette grande question structuralisme et politique, je voudrais ajouter, et sur les enjeux politiques du structuralisme dionysiaque, je voudrais faire quelques remarques. Pourquoi c'est important de lire mon livre pour faire de la bonne politique? Voilà, c'est ça la question. Et premièrement, tout ce que vous allez dire, les gens parlent beaucoup des phénomènes sociaux. Ça nous intéresse énormément, les phénomènes sociaux. Je suggère une maxime, vraiment un impératif catégorique. Faites en sorte que ce que vous dites des phénomènes sociaux puisse être pertinent du langage, des langues naturelles. Par exemple, si vous dites qu'il y a des idéaux normatifs qui permettent d'orienter les pratiques humaines et qu'il y aurait en quelque sorte un bon état de la situation collective, posez-vous la question de savoir si c'est vrai de la langue. Est-ce qu'il y a une bonne langue? Si c'est pas vrai de la langue, alors c'est pas vrai du reste non plus. Je suggère cette exigence, mais on peut en discuter. Il faut que ce soit vrai de la langue. Ça, c'est le premier impératif. La deuxième raison pour laquelle la lecture de Saussure est intéressante, c'est à voir avec la question justement ontologique. La politique, on pourrait dire que la politique relève, ou un acte politique, c'est toujours de faire valoir une entité dont le régime d'existence est excentrique, ou en tout cas a priori aberrant par rapport à nos habitudes, disons, de qualification de la réalité. Donc, est politique quelque chose qui déstabilise le réel lui-même, la définition même de la réalité. Donc, le geste de Saussure est politique. Il est politique parce qu'il introduit de nouvelles entités, notamment les signes. Donc, ça veut dire qu'il élargit l'espace du commun et il redéfinit le sens du commun. C'est un geste qui, en soi, est politique. Enfin, troisième chose qui est très politique dans la position de Saussure, c'est la thèse de l'arbitraire du signe. Parce que l'arbitraire du signe, ça veut simplement dire que l'état des systèmes symboliques, quels qu'ils soient, la langue ou d'autres systèmes symboliques, l'état des systèmes symboliques n'est jamais déductible de la nature des substances sur lesquelles ils sont construits. Par exemple, l'état d'une langue n'est pas déductible de la nature des sons phonétiques, ni de la nature, disons, des représentations conceptuelles. Donc nous vivons, donc il y a quelque chose, en d'autres termes, de contingent. Si ce que dit Saussure est vrai, ça veut dire que tout dans nos vies est contingent, pourrait être autre. Il n'y a pas, je pense, de message plus radicalement politique que ça. Tout est contingent. Malheureusement, il y a un prix à payer à ça. Le prix à payer, c'est qu'il n'y a pas de morale universelle, dans aucun domaine, y compris politique. Et ça, il faut être dur avec ça, parce que c'est pas agréable. Il n'y a rien qui vaille comme un principe radicalement universel. Vous n'avez pas le droit, à aucun moment, de sortir du champ relatif des variations. À aucun moment. Donc, de quoi qu'il s'agisse, de l'égalité des genres, de l'égalité des races, de quoi qui vous excite, vous avez raison d'être excité, on va y revenir, mais vous avez tort de penser que c'est un principe absolu et universel, valable pour tout le monde en tout temps et en tout lieu. Parce que si vous le dites, alors vous perdez la notion de contingence. Vous ne pouvez pas avoir, comme on dit en français, le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas avoir la contingence et le fondement. C'est pas possible. Il faut choisir. Si vous voulez du fondement, vous êtes dans un régime de la philosophie traditionnelle. C'est OK, vous avez le droit, mais vous n'êtes pas structuraliste. Si vous êtes du côté de la contingence, vous n'avez pas le fondement. Ça, je pense que nous sommes d'accord.
Ok. Là, il y a un problème. Il y a un problème, d'accord. C'est le problème des Adorniens, c'est que quelque part, ils voudraient quand même avoir le beurre et l'argent du beurre. Ok, donc quatrième conséquence, ou quatrième trait politique que tu as souligné. Là, je crois que nous sommes d'accord, c'est que la conscience ne peut pas être la forme d'auto-interprétation de l'action politique. Ça, c'est ce que dit Saussure. Étant donné que la nature des systèmes ne peut pas être centralisée, donc une langue n'est pas une totalité surplombante à sa variabilité, donc il n'y a que des processus de différenciation au moins doubles. Donc il y a, si vous voulez, parler, c'est faire une différence, ou même c'est en faire deux d'ailleurs. Parler, c'est faire deux différences à la fois, toujours. Et donc, un acte, quel qu'il soit, c'est toujours une double différenciation, dans quelques domaines qu'il s'agisse. Voter, tout ce que vous voudrez, vous faites toujours deux différences à la fois. C'est le problème d'ailleurs, c'est l'équivoque. Bon, donc dans ce domaine-là, de ce fait-là, il n'y a pas de possibilité de contrôler la langue. Donc il n'y a pas de politique de la langue, au sens d'une possibilité pour une instance collective de contrôler la langue d'une manière efficace, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas volontairement vouloir changer certains aspects de la langue. Ça veut dire que la langue, par nature, il appartient à son être de varier, donc elle va nécessairement déborder ces systématisations. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'instance de contrôle conscient sur la langue. Il n'y a pas de cybernétique, en fait. D'ailleurs, la cybernétique n'a jamais marché en intelligence artificielle pour le langage. Par contre, ce qui marche, effectivement, ce sont ces réseaux de neurones, disons, interconnectés. Donc, il y a une conception non téléologique de l'action. Et ça pose un problème. Alors là, je crois que nous sommes d'accord. C'est-à-dire que c'est pourquoi, évidemment, penser l'action d'un point de vue dionysiaque, structuraliste dionysiaque, suppose l'inconscient. C'est-à-dire, c'est pas avoir des objectifs à l'intérieur, par exemple, de sa langue. Donc, je veux changer ma langue, je veux arriver à un état différent de langue, et en même temps, j'ai les moyens de contrôler le système de la langue, c'est-à-dire de me mettre à l'extérieur de ce système de la langue. Autrement dit, cette vision d'état, c'est ça, penser comme un état, seeing like a state. C'est exactement ça que Saussure dit, et ne peut pas être fait pour le langage. Vous pouvez pas voir le langage d'un point de vue d'état, ça n'a pas de sens. Il est de la nature de la langue d'échapper à tous les états. C'est une des thèses qui excite beaucoup Saussure d'ailleurs. On voit bien qu'il a ce petit fond anarcho-structuraliste au sens strict. Ou suisse peut-être, parce que vous savez que l'anarchisme était très fort en Suisse. Donc c'est une conception non téléologique de l'action. Donc cette dimension non téléologique implique que l'action se fait par le biais de l'inconscient. Alors comment ça marche? Et c'est là où il faut introduire quelque chose effectivement qui est proche de Lacan, c'est l'idée d'une inconsistance du symbolique. C'est-à-dire que c'est parce que justement les systèmes ont quelque chose d'intotalisé, d'incomplet, que la différence est sans cesse en train de se faire, que précisément, il y a quelque chose comme des corps. Alors là encore, peut-être il y a une différence entre nous. Moi, je n'appellerais pas ça des sujets, j'appellerais ça des corps. Je pense qu'il faudrait peut-être abandonner la catégorie de sujet. C'est mon côté très deleuzien. Je crois que là encore, Deleuze et Guattari avaient raison. Donc il faudrait plutôt que de parler de processus de subjectivation, il faudrait parler de processus de corporéisation. Le problème n'est pas de devenir un sujet, mais de se faire un corps. Et pourquoi il y a un problème pour se faire un corps? Justement parce que il faut tenir dans cet élément qui est l'élément du symbolique. Et l'élément du symbolique est un élément radicalement fluent. C'est la troisième rive du fleuve. Donc comment se faire un corps dans la troisième rive du fleuve? Ça, c'est le bon père, c'est-à-dire le père absent présent là, de la troisième rive du fleuve, qui est le modèle, en fait, en quelque sorte, du désir. Du désir, en fait. C'est ça et on voit bien, du coup, très qualitatif, très réel, quoi. Sauf que le réel n'est pas la limite du symbolique. Le réel n'est pas le point de silence absolu. Le réel, justement, c'est simplement ce qui précisément fait qu'il y a toujours plus de variations qu'on ne le souhaiterait pour pouvoir maintenir un tout petit peu de consistance
corporelle. Donc, pour moi, l'erreur de Lacan et d'un certain mécanisme, c'est d'avoir mis la négation absolue, au lieu d'avoir pensé à la variation continue. Voilà, donc agir dans ce monde dionysiaque, ça n'est pas tenter de contrôler l'évolution d'un système, mais c'est affirmer une mutation en train de se faire, et ça ne donne pas d'horizon normatif, mais en revanche, il y a quand même l'expérience d'une nécessité de cette mutation, et c'est cette nécessité qu'on éprouve dans le symptôme. Parce que le symptôme, en effet, il est nécessaire. Donc, le système est contingent, mais la mutation, elle est à la fois ontologiquement nécessaire, ça ne peut pas ne pas varier, et elle est localement, c'est-à-dire on subit localement la mutation. Donc, effectivement, on peut avoir une politique, enfin la seule politique du structuralisme, c'est une politique du symptôme. Voilà mon explication. Ouais. Alô? Não, como é que eu faço? Falo em francês, em português? Tá. Então, bem, primeiro, muito obrigado, Patrício, pelos seus esclarecimentos. Eu, na verdade, eu queria insistir em 2 pontos, aí, principalmente a partir do que você falou, né? O primeiro deles eu queria entender melhor, quer dizer, se o sintoma ele produz uma descontinuidade da mesma ordem da variabilidade da estrutura. Será que a gente não precisa de uma diferenciação de formas de descontinuidade? Por que eu digo isso? Porque, veja, a língua, como você sabe, ela também tem uma história, não só no sentido da sua possibilidade interna de mutação, mas no sentido de que, em certos contextos históricos, o que a língua é capaz de fazer ou não. A língua não pode fazer a mesma coisa sempre. A gente pode imaginar que, em certos contextos históricos, ela é submetida a um processo de reificação tal que tudo aquilo que é da ordem da descontinuidade tem que sair para fora da língua. E daí eu insistiria, a questão da negatividade não me parece que ela seja uma contraposição à ideia de variabilidade, mas ela é o fruto de um diagnóstico social. Quer dizer, em uma situação histórica de bloqueio da possibilidade da língua expor a sua potência, né? E aí tem toda uma questão se faria sentido falar disto em nosso contexto ou não. Então, que a descontinuidade apareça sob a forma do sintoma, me parece que é uma maneira de falar, bem, agora nós não temos mais língua. Agora a língua nos falta. E eu insisto nisso porque, veja, é muito interessante a maneira como você traz, esse seria o segundo ponto. A tese de que tudo é contingente na língua, na estrutura. Mas é interessante como você traz uma noção aristotélica de contingência. Tudo é contingente no sentido de que poderia ser outro. Mas a minha pergunta não seria interessante, essa segunda pergunta, pensar em uma outra forma de contingência? Não essa contingência da possibilidade de ser outro no interior de uma atualidade dada, mas a contingência como um elemento, eu diria, redefinidor a posteriori da configuração da estrutura. E daí, porque talvez eu terminarei um pouco por aqui, eu de fato discordo dessa ideia que ou você tem uma teoria da contingência, ou você tem uma teoria ou você tem uma preservação da ideia de fundamento. Porque talvez a questão interessante seja como o que é contingente se torna fundamento. Em que condições algo que aparece contingente no sentido de não poder existir no interior de uma situação dada, se impõe a essa situação, reordena todo e funda um fundamento, e constrói um fundamento. A gente poderia descrever isso como uma espécie de ilusão metafísica, né? Como se fosse uma produção ideológica por excelência. Mas eu também teria uma outra questão, mas não é isso que se tenta fazer, de uma certa forma, quando se afirma que há uma possibilidade de emergência de um corpo social. É a possibilidade de constituição de um espaço partilhado a partir do sintoma, a partir daquilo que foi expulso radicalmente. Então, e aí eu terminaria só dizendo, talvez não faltaria
também, dentro dessa reflexão do estruturalismo dionisíaco, uma configuração sobre o que cada situação sócio-histórica permite que a língua faça? Je pense, oui, ça y est, ça marche. Bon, voilà. Donc vous avez un peu un exemple, un fragment de ce qu'on fait depuis 15 ans. Donc, d'abord, la langue nous manque. Et que pour penser le symptôme, il faudrait penser quelque chose comme un défaut des langues, comme disait Mallarmé, imparfaite en cela que plusieurs. Bref. Je pense que je résisterai à cette idée. Pourquoi? Parce que la langue, dire que le symptôme est lié à un manque dans la langue, ça consiste à séparer le système de la langue de son devenir, de son altération, de sa mutation à travers le symptôme. Et c'est justement ce que je voudrais ne pas faire. Enfin, ce que je crois être inexact même d'un point de vue théorique, en fait. Je pense que c'est pas vrai qu'il y a d'un côté le système des signes. C'était je pense, une certaine, là encore, l'erreur d'un certain lacanisme. Enfin, mais c'est pas que Lacan. C'est comme s'il y avait d'un côté le système social ou le système normatif qui était solide, qui était plein, où on pouvait dire les choses, et de l'autre côté, et en même temps quelque chose qui n'était pas représenté, c'est là le négatif, quoi. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est très butlerien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord avec Judith Butler, et qui vient taper en quelque sorte à la porte du symbolique pour se faire reconnaître. On voit bien que c'est une problématique de la reconnaissance. Et dire cela, c'est déjà c'est déjà donner une consistance ontologique à quelque chose d'autre que le signe. À quelque chose d'autre que le signe. Et donc, je pense que c'est mettre les choses à l'envers. Car je ne pense pas qu'il y a d'abord la réalité, puis dessus des signes. Je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il y a d'abord le processus sémiotique comme processus de double différenciation à travers ces systèmes de variation, et à l'intérieur de ce processus des petites poches de réalité. C'est comme Latour disait très joliment, il disait c'est pas qu'il y a l'univers et à l'intérieur de l'univers la Terre, c'est l'inverse, c'est qu'il y a le terrestre et à l'intérieur du terrestre des petits bouts d'univers qui sont ce que les laboratoires scientifiques arrivent à fabriquer, à faire tenir. Bon, je devrais pas tout mélanger, mais en tout cas, voilà. Et je pense justement que si on a une conception saussurienne de la langue, on n'a pas besoin en fait de cette théorie de la reconnaissance. On peut comprendre que la variation est interne en fait, et que il n'y a pas quelque chose qui serait parfaitement dissible et d'autres choses qui seraient pas du tout dissibles. C'est de l'équivoque. C'est de l'équivoque. Donc c'est d'ailleurs pourquoi l'équivoque remplace la négation. Le signe n'est pas dans l'opposition entre le dit et le non dit. Le signe est toujours à la fois dit et autrement dit, en fait. Dit et dit plus. Il dit deux fois, il dit trop. Et c'est parce qu'il dit trop que, eh bien, on peut, on se retrouve avec ces situations dans lesquelles c'est vrai, par contre, qu'il y a des gradients en quelque sorte des gradients on pourrait dire de stabilité. Enfin, c'est pas vraiment de la stabilité, mais d'itérativité en réalité. C'est-à-dire que le mot bonjour, effectivement, est un signe qui est facilement répétable en quelque sorte. Mais un symptôme est aussi la répétition d'un signe. C'est aussi une répétition, un symptôme. De la même manière, simplement, c'est la répétition à un endroit où effectivement la position du signe dans l'espace topologique justement du système des signes est particulièrement surdéterminée. Elle est surdéterminée. C'est pas qu'elle manque, c'est pas qu'on manque de langue, c'est qu'on en a trop. Enfin, c'est toujours ça le problème. Et c'est pas grave. Enfin, si on n'en avait pas trop, on n'en aurait pas du tout. Donc, ce serait triste la vie. Mais tu comprends? C'est la surdétermination.
Je te laisse répondre à cette... Não, eu entendo a questão, Patrícia, mas eu queria, na verdade, te perguntar se essa tua posição não comporta um risco político, né, significativo, né, que é mais ou menos, se isso é verdade, então as possibilidades de produção da diferença já estão dadas. Elas já estão dadas e elas já estão em funcionamento. Isso pode colocar alguns problemas, me parece. Porque isso que eu tinha insistido, eu entendo a tua colocação sobre o estruturalismo dionisíaco como uma potência do que a língua poderia fazer, né? Mas não como uma descrição, digamos, do uso ordinário da língua. É um uso submetido a um modelo, digamos assim, de gestão social, né? Submetido a um... Porque, é claro, a língua ela não se submete a nenhum poder, é verdade. Mas como dizia Carl Schmitt, César também é senhor da gramática. Ou seja, seria, de uma certa maneira, insistir. Há certas condições nas quais a sobredeterminação própria ao sintoma, por exemplo, ela não consegue fazer língua, porque... e seria importante que isso fosse colocado dessa forma, porque era uma maneira de evitar, eu diria, um certo risco, que é, se as possibilidades de produção da diferença já estão dadas, já estão presentes dentro do nosso horizonte, a ideia de uma necessidade de descontinuidade, ela se limita. Por isso que eu havia perguntado se o sintoma não é uma outra forma de descontinuidade, que tem um direito de cidade, que não é simplesmente a variação interna do signo. O elemento, digamos assim, próprio, a variabilidade que já está presente nas potencialidades da nossa língua. E eu só terminaria dizendo o seguinte, me parece que não se trata de falar, bem, a gente entra numa dualidade na qual você teria um sistema social sólido, né, e do outro lado alguma coisa que resiste, né, como se fosse uma realidade originária que foi, de uma maneira ou de outra, digamos, colonizada. Né? Porque é possível você falar outra coisa. Né? Tem uma outra possibilidade. A possibilidade é, de fato, nós somos legatários históricos de uma potencialidade da língua que não está ocorrendo nesse momento. Bem, ela vem da nossa experiência histórica em relação àquilo que a língua é capaz de fazer. Ela vem, por exemplo, da experiência estética que nos foi legada, né, e que mostra, afinal de contas, qual é a potência interna da língua, e não é por acaso que você vai procurar depois na experiência estética uma exposição do que é essa força de variabilidade da língua, né? Ela vem da consciência histórico-social de que uma língua nos foi roubada, né? Uma possibilidade, digamos, há uma língua apagada, de uma certa forma. Então, eu diria que esses elementos eles não podem ser uma potencialidade interna do funcionamento atual da estrutura. Por isso que eu me pergunto se não seria o caso de trazer uma espécie de diagnóstico, talvez isso, eu não sei, talvez isso falte, mas talvez um diagnóstico histórico do que a língua é capaz de fazer hoje. Né? Porque aí eu diria, ao lado adorniano consiste simplesmente em dizer, não é possível ignorar, é claro que a língua ela não tem dono, mas não é possível ignorar que não há nenhum sistema que possa se reproduzir sem alguma forma de paralisia das potencialidades da língua. E ainda mais quando a gente tem um sistema que não é organizado a partir de uma expectativa de emancipação. Então, se esse é o caso, para mim fica mais claro falar, bem, mas de onde vem essa experiência do sintoma? O que significa essa experiência? Por exemplo, se alguém como Lacan insistia, olha, não é possível você descrever um elemento, uma estrutura mínima só com significantes, você tem que trazer mais outros elementos, você tem que trazer a noção de objeto, você tem que trazer uma noção de clivagem, de divisão subjetiva. Talvez porque aquilo que circula, então, sob a forma de objeto, ele nos lembra que a língua poderia ser muito mais do que ela é atualmente. Cette expérience historique de la langue dont tu parles, elle est elle-même une expression de la potentialité de la langue.
Et la capacité de faire le diagnostic d'une paralysie de la langue n'a de sens que de l'intérieur de la langue. C'est un principe d'immanence que j'essaye de faire revenir en permanence. Et tu parles d'un risque politique. Le risque politique des politiques de la transcendance, c'est-à-dire des politiques qui veulent mesurer le potentiel ou le devenir, non pas actuel, mais présent, c'est-à-dire virtuel. C'est pas actuel, c'est présent, c'est pas pareil, parce qu'en fait, c'est du virtuel. Bon, le risque politique de ces politiques qui veulent mesurer donc le potentiel d'une situation à quelque chose de supposé extérieur à lui, il existe aussi, n'est-ce pas? On va pas non plus. On est d'accord que ce sont des apories et des dilemmes. Il y a pas de. C'est justement ça qu'il s'agit de creuser. Donc, prenons l'exemple de MeToo dont on reparlera cet après-midi. MeToo ne vient pas. Donc, une politique du symptôme, c'est dire qu'il y a une nécessité, une nécessité à la construction d'un certain type de corps. C'est-à-dire qu'on ne peut habiter, ou certaines personnes, plus exactement, ne peuvent habiter dans ce système symbolique que en fabriquant leur corps d'une certaine manière, ce qu'on appelle un symptôme. Et en l'occurrence, si c'est un symptôme partagé, ça peut être un symptôme type collectif, révolutionnaire, du genre MeToo. MeToo n'est pas l'expression du manque de reconnaissance des femmes dans une société patriarcale. Ça, on peut le dire, on a raison de le dire, c'est pratique de le dire, mais c'est pas vrai, c'est pas exact. MeToo est l'expression des contradictions internes, si on veut parler dialectiquement, moi je dirais de la surdétermination qualitative du système victorien et des systèmes hérités du capitalisme occidental à l'intérieur de lui-même. C'est pas donc c'est un. Et c'est pas un grave. C'est une critique immanente. C'est une critique immanente. Et c'est même pas une critique d'ailleurs. C'est simplement que de l'intérieur, ce système se met à fonctionner, notamment sur la question des genres. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait toujours la révolution à côté de nous-mêmes. C'est très important. On ne sait jamais la révolution qu'on fait. C'est vraiment important. On ne sait jamais la révolution qu'on fait. Et c'est pas le moment où on croit qu'on est le plus révolutionnaire qu'on est forcément le plus révolutionnaire. C'est aussi très important. C'est de rendre la révolution un petit peu plus mystérieuse, un petit peu plus messianique. Il y a quand même une des grandes idées du messianisme, c'est que on ne sait pas si le Christ serait pas, enfin le Messie, pardon, parce que le messianisme n'est pas que le Christ, si le Messie ne serait pas déjà là, en fait. Bon, pour la révolution, c'est pareil. Une pensée totalement révolutionnaire ou radicalement révolutionnaire, elle est structurale parce qu'elle dit on ne sait pas exactement où est la révolution. Par contre, et je reviens sur la notion de contingence, la théorie de l'arbitraire du signe, c'est-à-dire la théorie de caractère radicalement contingent de toute existence humaine, disons, symbolique, ne veut pas dire que ça pourrait être autre au sens où il y a différentes options qu'on pourrait choisir. Ça veut dire justement que ça ne pourrait pas être autre. C'est la définition de l'arbitraire du signe. Ça n'a aucun sens de penser que la langue telle qu'elle est aujourd'hui pourrait être autre. Sauf évidemment dans cette langue. Sauf évidemment dans cette langue. Notamment, ça n'a pas de sens de penser une langue parfaite. Donc la théorie d'un fondement, c'est justement l'idée du possible. Ça va contre le contingent. Donc la théorie de l'arbitraire du signe, c'est précisément parce que ça ne peut pas être autre que c'est contingent, que ça n'a pas de sens de mesurer ce qui est à ce que ça devrait être. La nécessité ajoute à l'être son devoir-être. La contingence dit l'être est à lui-même la mesure de lui-même. C'est ça la théorie de la contingence. Donc c'est pas aristotélicien, c'est plus du côté de la tuquet en quelque sorte. Donc voilà. Donc le potentiel, simplement ce qui est contingent, encore une fois, n'est pas univoque ou n'est pas entièrement actualisé, n'est pas étalable. Ce qui est contingent, en fait, est lui-même une différence multidimensionnelle en train de se faire. Bom, bem,
Obrigado também mais uma vez, Patrícia, mas acho que isso me permite talvez colocar melhor as nossas divergências. Porque eu entendo muito bem quando você fala que a crítica do estado atual da língua só pode vir da própria língua. E concordo completamente. Só que a minha questão seria, sim, mas para isso não pressupõe que a língua se divide? Ela se divide, ela estabelece uma contradição interna consigo mesmo. E aquilo que, de uma certa maneira, nos permite, na língua, criticar o estado atual da língua, perde direito de circulação social, a não ser uma circulação restrita. Por isso a ideia do sintoma, que é, no fundo, a figura da circulação restrita, a figura da compreensão de que a doença que vai poder se transformar numa arma de emancipação. E se a doença se transforma numa arma de emancipação, é porque, de fato, alguma coisa, digamos assim, do uso normal, da potencialidade normal da língua já não se dá mais para nós. E aí eu só insistiria nisso para dizer, isso talvez tenha, inclusive, relação com a tua maneira de pensar o fundamento. Porque, se você me permitir, eu queria ser um pouco deleuziano aí. Que existe uma forma do fundamento desculpa, mas o trocadilho é bom. Existe uma forma do fundamento afundar. Existe uma forma que o fundamento funciona, não sustentando o fundado, mas mostrando, vai fazendo com que o fundado vá ao abismo, de uma certa forma. E esse elemento ele é absolutamente fundamental nessas circunstâncias, porque quando o que é próprio fundamento leva o fundado ao abismo, então uma ruptura pode ocorrer. E essa ruptura, claro que ela não é uma coisa da ordem do milagre, ela não é uma coisa da ordem do completamente fora. Ela tá. Talvez eu me pergunte se essa maneira de, no final das contas, unificar todas as possibilidades de variabilidade, unificar todas as formas de descontinuidade no interior da estrutura, ela nos impediria de compreender essas situações específicas, que são situações distintas, digamos, da variabilidade. Ou seja, a ideia, não haveria uma variabilidade normal e uma variabilidade excepcional? Au point, c'est la question de l'exception. Effectivement, s'il y a exception, il y a négation, puisqu'il y a tout d'un côté et la chose de l'autre. Donc effectivement, s'il y a exception, mais qui dit exception dit même quelque chose comme au fond une fin de l'histoire. Enfin, donc moi j'ai rien contre ou un début d'histoire. Oui. Non, moi je pense qu'il y a effectivement je suis d'accord qu'il y a toutes sortes de régimes de variation. Et par exemple, le langage que tu parles est au fond une sémiotique politique parmi d'autres. Le langage de la souffrance, par exemple, le langage de la négation, le langage de l'insupportable, il faut comprendre que c'est une des langues possibles de la politique. Ça n'est pas la seule, ça ne l'a jamais été, y compris dans le champ de l'Occident. Il y a d'autres langues, il y a d'autres grammaires de la variation ou de la manière dont nous cherchons à appréhender le fait que on fait plus que ce qu'on croit qu'on fait, ou on est toujours, l'équivoque, quoi, l'équivoque symbolique. Donc, je n'ai rien contre, précisément parce que je suis saussurien, donc je ne vais pas me mettre à critiquer les grammaires que les gens utilisent pour vivre leur vie. Enfin, il n'y a pas de raison de les critiquer, je n'ai rien contre. Au contraire, je pense qu'il faut donner leur maximum, c'est un peu le sens de notre travail sur MeToo, c'est donner le maximum à ces énergies désirantes de fabrication de symptômes qui se font dans leur grammaire, qui sont les leurs. Mais je ne vois pas pourquoi ça me contraindrait à penser que c'est la seule grammaire possible. Elle est absolument nécessaire ici et maintenant, et donc elle apprend quelque chose sur les potentialités d'action. Mais voilà, on n'est pas obligé de penser que c'est la seule, quoi, d'un point de vue théorique. Et ensuite, pour aller vers l'abîme. Là, j'aime beaucoup, bien sûr, vers l'abîme. Nous avons l'abîme en commun, voilà. Sauf que la différence, c'est que toi, tu penses qu'il y a un moment où il y a une différence entre l'abîme et le sol ferme.
Donc moi, je pense, en ce bon saussurien, que en fait, on va vers l'abîme lentement et continuellement par paliers de relativisation. C'est-à-dire que la contingence, c'est pas facile en fait. Hein. Acquérir la contingence, c'est un travail qui suppose justement des variabilités, des mises en variation, des mises en perspective permanentes. Et Lévi-Strauss, à la fin du Triste Tropique, a ce passage que je trouve magnifique, une sorte d'hégélianisme inversé, dans lequel il s'agit d'avancer par paliers jusqu'au néant. Mais le néant, on n'y accède jamais. Donc, il y a effectivement une sorte d'effondrement ou une sorte de déterritorialisation absolue, pour parler deleuzien, dans chaque situation, mais on n'y arrive jamais. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas cette dichotomie entre le territoire et l'abîme. Chaque territoire est une manière d'habiter l'abîme. Et il y a des manières d'habiter l'abîme plus ou moins intenses. Et effectivement, je suis d'accord qu'il y a certaines situations dans lesquelles il y a des sortes d'insurrections somatiques, quoi, puisque c'est ça les symptômes, c'est des insurrections somatiques. Mais il y en a partout, des petites insurrections somatiques. Hein. Je veux dire, nous n'existerions pas, disons, comme des êtres dits psychiques si nous n'étions pas en état d'insurrection somatique. Donc simplement, c'est pas, tu vois, c'est ordinaire l'insurrection somatique. C'est tous les jours que moi j'ai un peu mal au ventre, que je veux dire, c'est tous les jours. Et j'existe comme sujet grâce à toutes mes petites insurrections somatiques. Certes, on aimerait bien la grande insurrection somatique collective, générale et finale, mais ça n'arrivera pas. Et ça n'a pas besoin d'arriver. Ouais, mais bien. Peut-être il va falloir que je te laisse le dernier mot parce que tu le mérites par ta générosité et donc tu peux dire tout ce que tu veux en sachant que je ne répondrai pas. Non, mais je vais dire une chose assez simple. Je laisse à réfléchir. Okay? Je te laisse à réfléchir. Si l'idée d'insurrection somatique, elle n'est pas la preuve la plus claire que la souffrance n'est pas une grammaire entre autres. Vous pouvez remarquer que là, il est vraiment passionné puisqu'il parle en français. Mas bem, mas eu posso dizer em português, né? Não, mas você sabe. Não é. En fait, a ideia... Talvez essa ideia de insurreição somática que você traz é muito interessante, porque ela mostra que não há, que o sofrimento não é simplesmente uma gramática entre outras. Ele é a gramática fundadora da crítica, porque não há crítica sem escuta do sofrimento. Talvez a crítica seja exatamente isso, uma escuta do sofrimento. E talvez o que a gente faz nunca poderia ter outra causa do que a experiência nossa de sofrimento e a maneira com que essa experiência de sofrimento ela procura construire uma gramática que ainda não existe. Bien, merci beaucoup. Ouais. Pas de temps. Bom, foi excelente, como o Roberto estava até aqui me sugerindo, né, ampliar um pouco o momento mais de silêncio, para fazer ressoar, né, as reflexões e tudo mais. Né, o pai na terceira margem do rio, pois é. Mas foi, enfim, acho que, né, ouvir um diálogo como esse, né, já nos dá muitos elementos, né, digamos assim, de contraponto, de contraste, de realmente aprofundar as nossas reflexões. Então, agradeço demais. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Vladimir. Foi realmente incrível. Acho que é isso que a gente queria mesmo, né?
organizar o colóquio, poder, né, promover um debate como a gente teve ontem com o professor Viveiro de Castro e todo o colóquio também, e hoje com vocês, né? O tempo urge e a gente já vamos, né, imediatamente para a próxima mesa. Então, já convido aí, né, Renato, Vitor, André. A gente vai ter um intervalinho só de 3 minutinhos para ajustes técnicos.